Hibik corria desesperadamente por um campo desconhecido enquanto um coelho chifrudo o perseguia sem trégua. Sem entender onde estava, o jovem se perguntava que tipo de criatura bizarra era aquela. De repente, uma voz mecânica ecoou em sua mente oferecendo uma avaliação detalhada do monstro. O coelho saltou para o ataque, mas acabou sendo esmagado acidentalmente pela mochila pesada de Hibik. Ofegante, ele comemorou a sobrevivência enquanto tentava usar seu celular sem qualquer sinal de rede. Ao olhar para o chão, a voz o alertou sobre um perigo imenso escondido sob a terra. Ele descobriu que estava caminhando sobre o Devorador do Labirinto, uma criatura de nível 273. Tentando entender sua própria natureza, ele pediu que a voz avaliasse suas estatísticas pessoais. O status revelou sua classe como avaliador, algo que ele nunca ouvira falar em seu mundo original. Ele tentou gritar comandos heróicos para ativar habilidades, mas nada aconteceu no início. Frustrado, ele percebeu que seu senso de direção era péssimo enquanto andava em círculos pelo mapa. Um cachorro monstruoso e musculoso apareceu subitamente, pronto para atacar o protagonista caído. Um disparo certeiro atingiu a cabeça da fera, derrubando-a instantaneamente antes que pudesse agir. No topo de uma rocha, uma bela elfa com um arco espiritual observava a cena com calma. Ela se apresentou como Emalia e perguntou como uma criança pequena havia parado naquele lugar perigoso. Hibik ficou hipnotizado pelas orelhas pontudas da garota, perguntando se aquilo era um cosplay. Ele descobriu horrorizado que a jovem elfa tinha na verdade 56 anos de idade. Emalia explicou que o devorador do labirinto cansava suas presas antes de engoli-las por inteiro. Ela o abraçou com ternura, confundindo-o com uma criança de apenas 10 anos por causa de sua altura. Hibik protestou dizendo que já tinha 16 anos e era considerado adulto em seu país. A elfa revelou que naquele mundo a maioridade também era atingida aos 15 anos. Eles compartilharam uma refeição de coelho enquanto conversavam sobre o misterioso reino de Abarásia. Hibik finalmente aceitou que estava em um mundo de fantasia e adormeceu sob proteção mágica. No dia seguinte, ele foi acordado por lembranças de seus amigos de escola no Japão. Ele decidiu usar sua habilidade dicionário para entender melhor as classes desse novo mundo. Descobriu que ser um avaliador era uma classe de rank B focada em suporte e não em combate. Emalia notou que sua camisa estava aberta e fechou-a apressadamente ao ver o garoto acordar. Juntos, eles iniciaram a caminhada rumo à movimentada cidade de Ao. A elfa ficou chocada ao saber que Hibik possuía a rara habilidade de mapa mundi. Hibik ofereceu sua amizade à elfa solitária, o que a deixou extremamente emocionada. O mapa de Hibik detetou um coelho de chifre de cristal, uma criatura lendária e valiosa. Emalia usou técnicas de silenciamento para se aproximar da presa sem ser notada. Ela convidou Hibik para formar um grupo oficial, mas ele estava distraído demais para ouvir. A elfa disparou uma flecha de vento poderosa que cortou o ar com maestria. Entretanto, o coelho usou uma habilidade de fuga e desapareceu num piscar de olhos. Hibik bolou um plano inteligente usando a si mesmo como isca para atrair o monstro burro. O plano funcionou e Emalia abateu a criatura, fazendo Hibik subir vários níveis de uma vez. Longe dali, um homem loiro observava tudo, comentando que o tutorial estava apenas começando. Hibik e Emalia finalmente chegaram aos portões da imponente cidade de Rovel. Para não chamar atenção, a elfa cobriu as roupas modernas de Hibik com um sobretudo marrom. O garoto descobriu que uma única moeda de ouro valia uma fortuna em ienes japoneses. Ao entrar na guilda, eles foram recebidos por olhares desconfiados de aventureiros veteranos. Emalia defendeu seu novo parceiro, pronta para começar uma nova e promissora jornada. O silêncio na guilda era interrompido apenas pelos gemidos de dor do líder ferido. Hibik aproximou-se, sentindo o peso da responsabilidade enquanto observava o sangramento incontrolável. Ativando sua nova habilidade, ele sentiu um fluxo massivo de informações inundar sua consciência. O diagnóstico surgiu instantaneamente em sua mente. Um veneno de lobo prata rubi estava impedindo a coagulação. Ele percebeu que a vida do homem se esgotaria em meros 5 minutos se nada fosse feito. Hibik explicou que precisaria de uma quantidade colossal de mana para realizar a cura perfeita. Os membros da guilda, desesperados, estenderam suas mãos para formar o contrato de compartilhamento. Uma corrente de energia começou a fluir, conectando as almas em um único propósito. Com a mana transbordando, ele canalizou a magia hipercura diretamente sobre a ferida aberta.
as toxinas foram expelidas e a carne começou a se fechar diante dos olhos incrédulos de todos. Hibik desmoronou no chão, seu corpo drenado pelo esforço sobre-humano daquela intervenção. Dias depois, a vice-mestra Jewel agradeceu-lhe em segredo, alertando-o sobre o perigo de seu poder ser descoberto. Seguindo seu conselho, Hibik visitou o mercado de mercenários em busca de guarda-costas confiáveis. O mercador ganancioso, sentindo o cheiro do ouro, guiou-o até os fundos do estabelecimento. Em uma cela isolada, Hibik encontrou um lobisomem ferido e uma pequena garota indefesa. Usando seus olhos do sábio, ele viu através das restrições. Eles eram heróis e sábios amaldiçoados. Hibik decidiu levá-los consigo, ignorando os avisos de que eram perigosos e incontroláveis. Em uma clareira na floresta, ele explicou a Cloud que pretendia curar seu corpo mutilado. A pequena Lilian ofereceu sua mana, confiando plenamente no estranho que os resgatara. A magia de cura restaurou os membros perdidos de Cloud em um espetáculo de luz divina. Cloud percebeu que as correntes invisíveis de sua maldição estavam sendo quebradas pela primeira vez. O lobo ajoelhou-se, jurando sua existência e proteção eterna ao seu novo senhor. Uma marca espiritual brilhou no peito de Cloud, selando o contrato de vassalo sob o olhar dos deuses. De repente, um gato preto arrogante surgiu do nada, alegando ser o enviado da deusa Magin. Ven anunciou que seria o instrutor mágico de Hibik, exigindo ser chamado de mestre. O treinamento começou, forçando Hibik a entender a circulação de mana através de contato físico. Em um momento de conexão profunda, Hibik foi puxado para dentro das memórias sombrias de Cloud. Ele viu um campo de batalha sangrento e a traição de uma elfa chamada Anastasia. Ao despertar, Hibik sentiu a dor residual daquela vida que não era a sua. Decidido a se tornar útil, ele começou a praticar magias domésticas repetitivamente. Cloud, tentando ajudar, acabou derrubando um balde e sujando tudo novamente. No entanto, Hibik usou o incidente para finalmente desbloquear seu primeiro feitiço de limpeza automática. Enquanto isso, Lilian demonstrou um talento nato para a arquearia sob a tutela de Cloud. Hibik, por outro lado, mal conseguia acertar a árvore, suas mãos ficando vermelhas e inchadas. Use magia de cura e continue atirando, ordenou Cloud sem mostrar piedade no treinamento. Eles precisavam estar prontos, pois o dinheiro estava acabando e missões oficiais eram necessárias. Nas sombras divinas, a deusa Magin observava o progresso, torturando o deus Xuxin por seus erros passados. Ela avisou que o suporte do tutorial seria reduzido, deixando Hibik por conta própria em breve. Hibik sentiu um arrepio na espinha, como se milhares de olhos estivessem julgando cada um de seus passos. Enquanto o grupo se preparava para dormir, uma figura encapuzada observava-os do telhado vizinho. Ela segurava uma adaga que brilhava com uma luz estranha, pronta para o primeiro movimento na cidade de All. Mas um perigo ainda maior estava cruzando as fronteiras, algo que até os deuses temiam mencionar. Hibik não sabia, mas seu papel como avaliador estava prestes a se tornar a única esperança contra a aniquilação total. O sol da manhã banhava as torres da guilda de aventureiros enquanto Hibik segurava seu novo selo de classificação oficial. Cloud bateu sua lança pesada no chão de pedra, pronto para sua primeira missão como um grupo de elite reconhecido. Lilian folheava seu grimório antigo com uma calma que escondia a imensa magia que agora corria em suas veias. Emalia ajustou a alça da aljava de Hibik, garantindo que ele estivesse protegido antes de partirem para os portões da cidade. De repente, um vulto veloz atravessou o mercado, derrubando os cestos de frutas e roubando o amuleto de cristal da guilda. Hibik ativou sua habilidade de avaliação instantaneamente, vendo o nome Fauna brilhar em vermelho sobre a ladra. Fauna saltou entre os telhados de palha, rindo enquanto desafiava o grupo a segui-la pelas alturas. Hibik usou sua análise tática para prever o próximo salto da ladra e apontou a direção para Cloud. O homem-lobo disparou como um trovão, quebrando as lajes do chão com a força de sua arrancada. Lilian conjurou fios de luz mágica que se entrelaçaram entre os prédios para cercar a fugitiva. Fauna executou uma pirueta no ar, esquivando-se por pouco das flechas de aviso disparadas por Emalia. E Hibik percebeu que Fauna não estava apenas fugindo, mas liderando-os para o antigo templo em ruínas. O templo estava envolto em uma névoa prateada que parecia distorcer a própria realidade ao redor. Fauna parou diante de um altar central, erguendo o amuleto que começou a pulsar em sincronia com o templo. Hibik ordenou que o grupo parasse, sentindo uma presença divina esmagadora descendo sobre o local. Fauna confessou que estava apenas tentando abrir o portal para salvar sua vila de uma maldição divina.
Hibik analisou o altar e descobriu que o portal não era para uma vila, mas um nexo entre o mundo de fantasia e a Terra. Imagens do Japão moderno começaram a tremeluzir no ar, mostrando ruas de Tóquio que ele tanto sentia falta. De repente, o teto do templo explodiu quando uma manifestação da vontade divina surgiu para impedir a travessia. Cloud saltou para a frente, usando seu corpo para proteger Hibik dos escombros que caíam. Lilian e Emalia combinaram seus poderes para criar um escudo de mana contra a pressão da entidade celestial. Hibik percebeu que precisaria usar todo o seu poder de avaliador SSS para hackear a própria realidade do mundo. A energia do mundo tentava repelir sua interferência, causando feridas de luz em seus braços enquanto ele digitava no ar. "Eu não vou deixar meus amigos para trás, nem vou abandonar meu lar", gritou Hibik desafiando os céus. Fauna, vendo a coragem dele, entregou o amuleto para Hibik, fornecendo a peça final do código necessário. Com um comando final, Hibik reescreveu as leis do portal, estabilizando o nexo permanentemente. A entidade divina recuou, reconhecendo Hibik como um novo guardião do limiar. O portal agora estava aberto, oferecendo a Hibik a chance de caminhar de volta para sua vida normal no Japão. Ele olhou para trás e viu Emalia, Cloud, Lilian e Fauna observando-o com tristeza e respeito. As memórias de suas batalhas, risadas e das refeições compartilhadas ao redor da fogueira passaram por sua mente. Hibik deu um passo à frente, mas em vez de entrar no portal, ele usou sua magia para fixá-lo como uma ponte. "Por que escolher um mundo, se eu posso viver em ambos?", disse ele com um sorriso largo. Cloud soltou uma gargalhada alta, percebendo que a aventura de seu líder estava longe de terminar. Emalia correu e abraçou Hibik, aliviada por ele ter decidido ficar com eles neste mundo. Lilian declarou que agora eles precisariam de uma base maior para acomodar visitantes de outro mundo. Fauna prometeu usar suas habilidades para proteger o portal de qualquer ameaça que tentasse usá-lo para o mal. Vem, a fera sagrada, apareceu entre as sombras para dar sua bênção silenciosa à nova aliança. Sob o céu estrelado de dois mundos, o grupo caminhou de volta para a cidade como lendas vivas. A guilda foi informada sobre os eventos, e Hibik foi oficialmente nomeado primeiro embaixador dimensional. O avaliador que antes era subestimado agora segurava o destino de toda uma civilização em suas mãos. Ele sabia que haveria novos desafios, mas com seus amigos ao seu lado, nenhuma análise seria impossível. A história de Hibik, o avaliador Overpower, tornou-se um conto de esperança que atravessou as barreiras do tempo e do espaço. E assim, o jovem que buscava apenas sobreviver acabou encontrando um propósito maior do que ele jamais imaginou. A paz finalmente reinou em ambos os lados, unida pela coragem de um herói que viu além das estatísticas. Esta é a jornada final de Hibik, o homem que avaliou o impossível e o tornou realidade.